O nome do prota é Alien, e já começa mostrando pra gente que todo mundo tratava ele como idiota e fracassado. No entanto, ninguém sabe que ele é simplesmente o herói mais forte da história, que finge ser um fracote apenas para viver uma vida tranquila. Alien costumava ser o herói mais forte de todos, mas ele se cansou de salvar os outros e arriscar a sua vida. Então, quando ele estava prestes a morrer, ele fez um desejo a uma linda deusa que estava chorando bem ao lado dele. Ele queria viver como um cara normal na sua próxima reencarnação, e seus desejos se tornaram realidade. Ele se tornou filho fracassado de um duque muito rico. E durante um belíssimo dia, ele acorda em seu quarto, quando seu irmão mais novo bate na sua porta e diz que seu pai está querendo conversar com ele. Seu pai rapidamente começa a falar um monte de insultos para Alien, dizendo que ele é apenas um perdedor de nível 1, e mesmo depois de vários anos, suas habilidades não aumentaram nem um pouco, sem falar que ele nem mesmo recebeu um presente divino dos deuses, assim como as outras crianças nobres. Então a partir de hoje, ele está expulso dessa família. Afinal de contas, ele é um fracassado e uma mancha no nome glorioso dessa família. Nosso rapaz então sai do castelo, até que muito de boa para alguém que acabou de ser expulso de casa. Ele conta que já estava esperando por esse momento, para que assim pudesse passar a vida se divertindo e de boaça, e não se preocupando com os outros. Mas ele percebe que ainda tem seus poderes e também memórias da vida passada. Em seguida, enquanto ele estava dando um rolezinho por aí, ele acaba escutando gritos de garotas vindo de longe. Acontece que são duas mulheres que estão sendo atacadas por alguns monstros. A cavaleira Beatrice está tentando esfaquear e cortar os monstros que se parecem com lobos de pedra, mas mesmo quando ela quebra eles em pedaços, eles se curam na mesma hora. Ela então manda a princesa, chamada Lisa, fugir, enquanto ela bloqueia os monstros de seguirem ela, mas a princesa está decidida em não deixá-la para trás. Então ela simplesmente continua atrás dela, enquanto Beatrice tenta o seu melhor para manter os monstros afastados. Nosso garoto observa a distância, utilizando seu olho mágico, e lembra de quando ele era jovem. Alguns homens em uma festa nobre estavam zombando dele por ser o inútil da família, mas Lisa entrou na conversa e disse a esses homens que pelo menos ele tentava ser uma pessoa melhor. E agora essa lembrança está motivando Alien a querer ajudá-la. A mulher guerreira acaba caindo quando uma das criaturas cortam seu corpo, deixando ela nocauteada no chão. As criaturas estão prestes a dar o golpe final, mas Alien junta toda sua energia mágica e corre mais rápido que um raio, para aparecer na frente da princesa no último instante, agarrando o cachorro pela garganta. Lisa está chocada quando simplesmente Alien ataca os três monstros, antes de pular no ar e examiná-los. Ele descobre que todos têm um núcleo mágico dentro deles, então ele utiliza sua habilidade especial que cria um monte de espadas de luz ao redor dele, e joga contra os monstros de pedra, destruindo eles completamente. A guerreira Beatrice pede desculpas à princesa Lisa por ser tão fraca, e pensa que esse é o fim para ela. No entanto, o garoto se aproxima dela e utiliza sua magia de cura para salvá-la completamente, e até mesmo restaurar sua armadura. Isso realmente choca as garotas, pois todo mundo pensava que Alien era só um perdedor inútil sem nenhum poder especial. Ele não pode falar para elas que esses são os poderes da sua vida passada, mas as garotas ficam pensando que ele deve ter um novo tipo de bênção divina que a igreja ainda não conhece. Ele então pergunta à princesa Lisa o que diabos ela está fazendo em um lugar tão aleatório como esse, e ela explica que enquanto estava orando pela deusa, ela acabou recebendo uma profecia de que ela precisava ir para uma vila distante para ajudar o grande herói. Não havia nenhum outro detalhe explicando mais, e foi só com isso que ela deixou a capital ao lado de sua guarda-costas Beatrice, que é uma das guerreiras mais fortes que ela conhece. Lisa então pergunta para Alien quem realmente ele é e o que ele está fazendo aqui, e ele responde que eles deveriam conversar sobre isso enquanto continuam sua jornada. Ele se levanta e conserta a carruagem utilizando magia de paradoxo. Enquanto viajam pelos Campos Verdes, Lisa descobre que ele foi expulso por seu pai por ser um fracote e burro. Agora ele simplesmente está querendo viver uma vida normal longe dessas pessoas arrogantes. Ela dá risada dele, mas se recusa a denunciá-lo para o rei, apesar de saber o quão importante esses poderes poderiam ser para o reino. Alien agradece a ela e promete acompanhá-la enquanto ela estiver vagando pelo interior buscando esse chamado herói. Depois de um tempo, eles finalmente chegaram na vila que a princesa estava procurando, mas acontece que eles não acharam nenhum monstro vagando pela área, o que é muito estranho e também raro. Eles ficam andando pela vila, mas ela parece completamente vazia, até que eles finalmente encontram um grupo de pessoas enquanto uma garota é expulsa da casa de um velho. Essa garota também é uma lutadora, e o seu nome é Akira, que é simplesmente o herói atual, a nova portadora da espada que pertencia a Alien em sua vida anterior. Akira nem reconheceu a princesa quando viu ela, e pede que eles a levem para almoçar primeiro porque ela está morrendo de fome. Enquanto eles estão dentro de um restaurante, eles começam a comer, e Akira diz a eles que ela estava vagando pela vila quando viu uma jovem garota correndo pela floresta, e ela foi agarrada pela garotinha, mas ela disse que o dragão iria comê-la. Escutando isso, ela decidiu matar o dragão e escondeu a garota em uma pequena caverna antes de ir para a vila para obter mais informações. Mas quando ela entrou na casa daquele velho para fazer perguntas, ele se recusou a falar e a expulsou. O garoto Alien tá achando que tudo isso aqui tá um pouco esquisito, e pensa que é possível que esses aldeões estejam tentando sacrificar a garotinha inocente para obter proteção contra o dragão, e é por isso que eles não acharam nenhum monstro ao redor dessa área. Esse pensamento dele faz sentido para todas elas, então Akira decide que vai subir a colina e matar o dragão sozinha. A princesa Lisa rapidamente se oferece para ir com ela, pois de acordo com a profecia, ela precisa guiar o grande herói, e Beatrice obviamente segue elas. O garoto Alien respira fundo, pois não consegue deixar seus amigos sozinhos, então ele decide ir com elas caso passem dificuldades contra o dragão.
Enquanto eles estão subindo a colina, Akira parece estar muito confiante em suas habilidades. Ela cria um plano dizendo que ela vai direto pra cima e enfrentar o dragão de cara, enquanto os outros devem dar a volta na montanha e pegar o dragão por trás. Allen tá pensando que essa heroína é um pouquinho fraca e pode ser derrotada e também morta, então ele se oferece pra ir de frente sozinho, enquanto as garotas dão a volta na montanha. No entanto, Akira já percebeu que ele é mais poderoso do que parece e pode matar o dragão sem nem dar chance dela lutar. É por isso que ela quer ir pela frente e batalhar pelo menos um pouquinho. Então ela pede pra ele lutar contra a criatura quando ela enfraquecer o dragão. Nosso garoto concorda com o plano e Akira acaba indo direto para o dragão, que imediatamente se levanta e atira uma gigantesca rajada de chamas nela. Ela desvia desse ataque e usa suas habilidades especiais para lançar raios no dragão, mas sua magia é tão fraca que simplesmente só está fazendo cócegas no dragão, enquanto ele dá risada com seu rosto esquisito. De repente, o dragão mostra a ela que a garotinha também tá aqui e revela que ele simplesmente queria se divertir aterrorizando os aldeões. É por isso que ele soltou ela de propósito. Isso deixa Akira muito irritada e ela junta todas as suas forças e aplica um ataque de raio, cortando o dragão de forma limpa, antes de fazer aquela famosa pose de herói. Mas quando ela se vira, ela encontra o dragão completamente ileso. Ele dá risada e arremessa a garota, o que deixa ela completamente imobilizada, enquanto ela fica deitada no chão, esperando o dragão acabar com ela. Felizmente Allen vem para ajudá-la, cortando uma das asas da criatura, fatiando elas, e assim derrubando o dragão. Ele então diz às garotas para saírem da área. Enquanto isso, o dragão avança em sua direção com velocidade máxima. Allen simplesmente usa seu ataque mágico para lançar um golpe aéreo, que atinge o dragão e para ele em seu caminho. O dragão fica muito confuso, pois ele é simplesmente o Rei Dragão Vermelho, o dragão mais forte do mundo. Nosso garoto imediatamente examina a criatura e está pronto para dar o golpe final, mas o dragão começa a fugir como um covarde, antes de pular em cima das outras garotas. Ele promete matá-la se Allen der mais um passo, mas o garoto não tá nem aí, e avança com um poderoso golpe, penetrando o dragão com sua espada e ativando seu movimento final Ultimate, que destrói completamente o dragão. Todas elas ficam alegres com a vitória, e o garoto Allen percebe que as garotas não conseguem sobreviver um único dia nesse mundo sem a ajuda dele, e decide adiar um pouco a sua aposentadoria até terminar a sua aventura com a princesa. E na manhã seguinte, ele acorda perto de uma árvore, e ao seu lado está a linda princesa Lisa, olhando pra ele. Ele então dá uma olhada ao redor, e vê a garotinha sentada, observando a luta de Akira e Beatrice, que estão tendo uma luta de treino para decidir quem é mais forte entre elas. De repente, o garoto Allen se lembra de que ontem, a princesa utilizou magia de cura de classe santa em Akira, quando ela estava ferida, mas a princesa Lisa diz a ele para não falar nada sobre essa informação a ninguém, pois é um segredo que ela vem guardando há muito tempo, e o garoto promete que seu segredo estará seguro com ele. Naquele momento, Akira chama Allen, falando que elas querem ter uma luta de espadas com ele também. Mais tarde naquele dia, todos estão se preparando na frente da carruagem, mas Akira decidiu que vai ficar sozinha e não viajar com eles. Allen pergunta se ela vai ficar bem, mas ela promete, falando que sabe muito bem se cuidar sozinha, e diz que vai levar a garota resgatada com ela. Isso deixa o garoto Allen um pouco preocupado, então ele diz a ela para tomar cuidado com os monstros, e então ela vai embora. Allen e as outras seguem para a carruagem, onde Lizzie pede desculpas a Allen porque na última luta contra o dragão, a sua espada quebrou, e diz a ele que quer ir para uma vila próxima que está cheia de pessoas interessantes, e que seu amigo está morando lá. Esse tal amigo costuma criar espadas incríveis. Allen diz a ela para não se preocupar com isso, mas concorda em ir até a vila assim mesmo. Enquanto isso, de volta à antiga casa do nosso protagonista, seu pai e também irmão estão falando sobre como seu plano falhou. Acontece que foram eles que enviaram aqueles cães monstros para atacar a princesa, e também fizeram um acordo com o dragão para matar o herói. Eles queriam trair e se vingar do reino. O irmão do protagonista, chamado Brett, começa a gritar, mas o pai manda o moleque calar a boca, enquanto ele volta sua atenção para um velhote parecido com um mordomo, e diz a ele para obter mais informações sobre onde a princesa pode estar agora. Enquanto isso, bem longe, o garoto Allen fica chocado ao ver um lugar cheio de todos os tipos de demi-humanos, vivendo livremente. Enquanto ele encontra o caminho para a casa do amigo da princesa, lá dentro, eles encontram esse tal amigo que é uma garota, que está deitada no chão. Isso dá um susto na princesa Lisa, mas acontece que ela estava exausta depois de trabalhar a noite toda. Lisa utiliza sua magia de cura e depois pede que ela faça uma espada para Allen, mas a garota elfo chamada Noelle se recusa na mesma hora, falando que tem muitos clientes que querem suas espadas prontas e consertadas com urgência. Ela então pergunta o que aconteceu com a espada dele. Allen então mostra pra ela, e ela olha para a espada quebrada e conta que nunca vai forjar uma espada para um idiota que nem sabe cuidar de uma. A princesa Lisa conta pra garota elfo pelo menos verificar, então ela usa suas habilidades especiais para ver como a espada quebrou, e percebe que essa espada foi usada perfeitamente em todo o seu potencial. E foi só depois de ser usada com muito carinho que ela quebrou. Isso muda sua mente e ela concorda em fazer o trabalho para ele. Então expulsa todos eles para que ela possa trabalhar sozinha e em paz. Depois disso, os três decidem entrar na cidade para conseguir uma pousada para passar a noite. Mas acontece que uma garota utilizando um feitiço para ficar invisível estava espionando tudo. É mostrado que ela estava trabalhando para aquele velho mordomo. Ela conta a ele tudo que viu, mas ele fica confuso, porque deveria ter apenas uma guarda-costas mulher com Lisa, e não outro cara. Depois de passar o dia na cidade, o garoto Allen tá querendo vender suas escamas de dragão
dragão que ele conseguiu, e depois ele caminha até a guilda de aventureiros e vai até o balcão, apenas para dar de cara com uma recepcionista de orelhas e cauda de animal. Ele entrega a escama de dragão pra ela e pede que ela troque por dinheiro, mas essa garota escandalosa nunca viu uma escama de dragão vermelho em sua vida e começa a gritar como se fosse maluca. Isso acaba atraindo a atenção do velho mordomo que estava bem ao lado. Ele vai até Alien e o mordomo começa a perguntar como ele conseguiu a escama. O rapaz conta a verdade, que ele e seu grupo lutaram contra o rei dragão vermelho e conseguiram vencer, e é por isso que ele conseguiu essa escama. O mordomo utiliza sua habilidade para verificar seu nível e percebe que Alien é apenas um perdedor de nível 1, então ele pergunta se o herói estava em seu grupo. O garoto responde com sinceridade dizendo que o herói estava em seu grupo, e juntos eles derrotaram a criatura. O mordomo parece estar satisfeito com isso e vai para o lado de fora, onde ele diz à garota soldado que aquele cara lá dentro é um grande mentiroso, um fracote completo, que nem consegue cortar as próprias unhas. Como é que um mentiroso como esse pode matar um dragão? Mas o velhote ainda está desconfiado e diz que está sentindo que ele está escondendo alguma coisa. E na manhã seguinte, o garoto Alien e seu grupo estão voltando para a casa de Noelle para ver como é que está indo o progresso, apenas para encontrá-la no chão desmaiada mais uma vez. E de novo a princesa ajuda ela a voltar à consciência, enquanto ela diz a Alien que sua espada está pronta. Alien pega a lâmina azul perfeita e conta que realmente ela é linda pra caramba e é uma das melhores espadas que ele já viu. E imediatamente a garota elfa maluca começa a dizer que quer que ele experimente ela lá fora. A princesa na mesma hora interrompe falando que ela sempre fica muito esquisita quando se trata de espadas e lutas, e força a garota elfa a descansar antes de fazer qualquer outra coisa. Então depois de um tempinho, eles vão até a floresta para tentar matar alguns monstros e testar a espada. No caminho, eles começam a conversar, e Alien pergunta a Noelle por que ela é uma ferreira, já que isso geralmente é feito por anões, e a garota diz a ele que é porque ela perdeu sua família quando era uma simples jovem elfa. Enquanto vagava solitária pela floresta, ela acabou sendo salva por uma mulher da raça dos anões. O seu nome era Vanessa, que era muito máscula e forte pra caramba. Vanessa então cuidou dela, mas então um triste acidente aconteceu, e a garota elfa ficou sozinha para sempre. Antes que ela pudesse explicar mais um pouquinho, o mordomo apareceu, dessa vez na floresta, e de repente ele começou a perguntar se eles estavam aqui para matar monstros. Mas então o garoto Alien diz a ele para parar de agir como um perseguidor esquisitão. Com isso o mordomo sai na mesma hora, e o nosso garoto vai mais longe, e acaba achando alguns monstros que ele destrói facilmente com sua nova espada, cortando eles em pedaços, o que parece ser um teste bom o suficiente para a espada. Mas essa garota elfa ainda não está satisfeita, e fala que eles deveriam matar alguns monstros mais fortes, e arrasta o garoto para mais fundo na floresta. De repente, o garoto para, e ativa seus olhos mágicos antes de usar sua espada para cortar a barreira mágica na sua frente, para revelar uma criatura gigante parecida com um lobo. Isso acaba dando um choque de trauma do passado na garota Noelle, quando ela percebe que essa daqui é a maldita criatura que matou Vanessa. Ela então pede para Alien matar essa criatura imediatamente. Enquanto o garoto fica confuso sem saber qual é a decisão certa a tomar, a garota Noelle começa a se lembrar do passado e de como ela foi completamente ignorada quando era jovem. E embora Vanessa tenha levado ela até a sua casa, ela quase nunca falava ou se importava com a garotinha, e passava a maior parte do tempo batendo a lâmina repetidamente com uma grande sensação de motivação em cada martelada. Noelle tentou chamar a atenção de Vanessa de todas as formas possíveis, enquanto gritava seu nome sem parar, mas nunca teve sucesso. E mesmo quando ela estava só à fome querendo comida, ela não conseguia sequer uma resposta, e isso a deixava irritada pra caramba. Ela já estava comendo tudo que encontrasse pela casa, mas mesmo depois de tudo isso, ela sempre recebia essa resposta silenciosa de Vanessa, e continuava batendo esse maldito martelo sem parar, 100% focada. Finalmente, Noelle tenta fazer alguma coisa insana, e pega uma espada antes de perder o equilíbrio e cair sobre todas as outras ferramentas. Mas apesar disso, Vanessa nem sequer olhou pra ela, nem para ter certeza de que a garotinha estava bem. Ela acabou dormindo na mesa, e quando a manhã seguinte chegou, Vanessa finalmente completou sua lâmina, e foi só então que Noelle viu alguma coisa parecida com um sorriso em seu rosto. Finalmente ela volta pra realidade com os olhos cheios de medo, e diz a Alien para destruir essa criatura, pois foi ele que matou Vanessa. O garoto está se recusando a fazer qualquer coisa, pois essa criatura não está tentando machucá-los agora. Na verdade, ela aparece muito longe da vila dos humanos, dormindo tranquilamente e cuidando da própria vida. Ao escutar isso, Noelle agarra a espada da mão de Alien e com raiva corre em direção à criatura para aplicar um golpe mortal, mas foi interrompida por ele. O garoto avisa que isso não vai funcionar, pois essa criatura tem um feitiço protetor ao redor dela, que não deixa um ataque abaixo de um certo nível cair sobre ele. E de acordo com o garoto Alien, eles vão precisar de uma espada sagrada se quiserem machucar essa criatura. Mas Noelle diz a ele que essa espada é boa o suficiente para ser considerada uma espada sagrada. Novamente ele diz que essa espada não está nem perto do nível de uma espada sagrada, e não importa o quanto ela tente, essa lâmina não vai fazer sequer um arranhão na criatura. E após dizer isso, ele começa a se afastar dizendo que ela pode fazer o que quiser. E durante a tarde, ele volta para a cidade e se encontra com Lisa e Beatrice, antes de contar a elas toda a história sobre o que acabou de acontecer nas profundezas da floresta. Lisa está confusa sobre por que um grande monstro estaria escondido dentro da floresta sem fazer nada. Mas o garoto Alien conta que está suspeitando que alguém de propósito trouxe esse monstro pra cá, pois eles utilizaram um feitiço ao redor da área que tornou a besta invisível aos nossos olhos. Ele então se vira para Lisa e pergunta a ela qual era o verdadeiro motivo pelo qual ela queria vir aqui, pois ele duvida bastante que ela veio até aqui apenas para tentar
tentar criar uma nova espada para ele. A princesa dá um sorrisinho envergonhada e diz que ele tá completamente certo e que elas vieram até aqui para investigar o assassinato do general do seu exército. De acordo com ela, o general era um homem justo e muito bom. Mas um dia, ele foi encontrado assassinado dentro de sua própria casa, sem sinais de intrusos e nenhuma prova ou evidência. Além do fato de que o assassino levou a cabeça do general com ele, deixando o corpo para trás. Beatrice está suspeitando de que isso foi obra de um demônio, já que nenhum ser humano possui habilidade para fazer esse tipo de coisa. Mas elas não têm ideia do porquê um demônio faria de tudo para matar o general com tanto cuidado. E enquanto isso, lá dentro da floresta, a garotinha que acompanha o mordomo verifica o lobo monstruoso e fica confusa sobre como um humano normal como Alien conseguiu destruir facilmente a barreira de invisibilidade que ela colocou. Ela então volta para a cidade para se encontrar com o velhote e dá o relatório. O mordomo conta que essa cidade é muito chata e tá querendo ir embora. Ele então diz à garota para ir e matar a princesa, e faça o mesmo com aquela elfa inútil, o que surpreende a garota. O mordomo percebe isso e caminha de volta até ela, dizendo que ela não tem escolha a não ser fazer tudo que ele manda. Então uma coleira de escravo aparece em seu pescoço, e naquela noite, a garota elfa Noelle começou a trabalhar na lâmina mais uma vez, depois que Alien deu um monte de informações sobre quais são os problemas com a lâmina. E dessa vez ela estava mais determinada do que nunca a fazer uma lâmina que não pudesse ser inferior a nenhuma outra. Ela continua batendo na lâmina, assim como Vanessa fazia, mas acaba ficando exausta e dorme. Durante os seus sonhos, ela novamente relembra os eventos que ocorreram naquele dia horrível, quando sua casa foi atacada pelo lobo monstruoso, ao lado do mordomo que queria eliminar Vanessa, só porque ela estava tentando fazer espadas que pudessem rivalizar com os tesouros sagrados. O lobo está empurrando ela pela casa, enquanto ela desliza para trás, mas consegue ficar de pé antes de correr para um ataque. Mas então, para sua surpresa, no momento em que sua lâmina tocou o lobo, ela se quebrou em milhares de pedaços. Enquanto o lobo estava mastigando ela com seus dentes afiados, a criatura se vira para terminar o trabalho, mas de repente, um gigantesco raio se choca contra ele, e é o herói se apresentando para ajudar a garota elfo. O lobo não se importa e tenta atacá-la, mas ela golpeia o monstro mais uma vez, e fica ileso como se o trovão não fosse nada. Ele vai atacar novamente, mas a heroína contra-ataca e consegue cortar seu rosto graças à sua espada sagrada, que acaba assustando o velhote mordomo o suficiente para que ele decida fugir do local. O herói pede desculpas por não ser capaz de salvar Vanessa, e a garota Noelle fica apenas frustrada, porque mesmo depois de Vanessa colocar todo o seu trabalho duro naquela lâmina, ela simplesmente se quebrou com o impacto. Ela chora com o coração completamente vazio, jurando que fará uma lâmina que seja muito melhor do que uma espada sagrada, e na manhã seguinte, ela acorda se sentindo muito melhor e mais leve. Ela se pergunta se a garota Lisa curou ela, e sai para verificar, mas não encontra ninguém, então ela começa seu trabalho novamente, enquanto é mostrado que foi Alien quem curou ela durante a noite, para ter certeza de que ela continuaria saudável. E mais tarde naquele dia, ela finalmente terminou de aprimorar a espada, e dessa vez confiante de que a espada era forte o suficiente para competir com o tesouro sagrado. Ela caminha à noite sozinha para tentar matar aquele maldito monstro. Ela encontra o lobo ainda dormindo e tenta pular nele, mas o lobo sente o perigo e a joga em uma árvore. Ela mal consegue se levantar depois disso, e quando o mordomo aparece, elogiando ela por sua resistência, já que a maioria das pessoas morre quando são atingidas pelo lobo, ela mais uma vez corre em direção à criatura, mas com a incrível habilidade do monstro, o lobo consegue se esquivar e chuta ela nas costas. O mordomo diz à garota para falar suas últimas palavras, mas assim que o monstro ia matá-la, nosso garoto entra na frente e corta o lobo. O mordomo dá risada e diz a Alien que esse era seu plano desde o início, pois acontece que esse lobo é apenas uma distração, pois aquela garota soldado que acompanha ele estava entrando no quarto da princesa para tirar sua vida enquanto dormia. Porém, a garota desconhecida encontra a cama completamente vazia. Beatrice e Lisa estão chamando ela lá atrás, falando que foi tudo graças às barreiras colocadas pelo garoto Alien. Elas conseguiram ver através do feitiço de invisibilidade. A garota rapidamente tenta atacar, mas Beatrice interrompe, e depois de um longo confronto de espadas de igual para igual, a garota é empurrada para trás. Beatrice estava prestes a dar o golpe final, mas a princesa impede ela, e usando isso a seu favor, a garota bate na cabeça de Beatrice e agarra o braço de Lisa, prestes a matá-la. A princesa percebeu que essa garota está sendo forçada a lutar. Beatrice acerta ela na cabeça e a deixa inconsciente. Enquanto isso, o mordomo está ordenando que o lobo mate Noelle e também Alien. Mas ao contrário do que aconteceu com Vanessa, quando o lobo atacou Alien, ele foi capaz de cortá-lo sem que a sua espada quebrasse. O lobo morre na mesma hora, e preocupado com a sua vida, o mordomo covarde foge, ao perceber que iria levar uma surra. O garoto carrega Noelle de volta para a cidade, onde ele encontra a princesa Lisa, e eles vão interrogar a garota desconhecida. Eles acabaram descobrindo que ela foi escravizada quando o mordomo invadiu sua vila e matou todos os moradores. Então ela não teve escolha, a não ser trabalhar para ele, e já que ela não tem casa para voltar, isso está lembrando Noelle de sua própria infância. E assim como Vanessa ajudou ela e a levou para casa, ela caminha até a garota chamada Milene e a liberta das cordas, falando que ela vai cuidar da garota para que elas possam viver juntas em sua casa. E isso a deixa muito feliz, e ela começa a chorar. Isso com certeza resolveu a maioria dos problemas, mas o garoto Alien ainda não terminou aquela luta. Ele quer acabar com aquele mordomo para sempre. Ele sai sozinho para dentro da floresta, mais uma vez, e usa seus ataques especiais para tentar acertar o mordomo à distância. Mas acontece que enquanto ele estava se escondendo atrás das montanhas, um demônio acabou encontrando ele e o matou, antes de deixar o local. Acontece que as ordens para matar o mordomo
foram dadas por ninguém menos que o próprio pai de Alien, que contratou o demônio e também responsável por matar o general do reino. Ele diz ao demônio que quer acabar com o herói, assim como a princesa, mas seu filho interrompe, dizendo ao pai que está querendo lidar pessoalmente com o grupo da princesa. Enquanto isso, nosso protagonista Alien e o seu grupo estão na oficina de Noelle. Eles estão tentando achar alguma pista sobre o assassinato do general, mas nenhuma pista foi encontrada até agora. Noelle de repente dá para o garoto Alien uma ideia, falando de uma certa vila próxima, onde um fantasma vestindo um tipo de armadura de prata está aparecendo à noite e assombrando o cemitério. Beatriz fica surtada escutando essa história, porque ela tem medo de fantasmas como se fosse uma garotinha de 5 anos. Enquanto todos estão ocupados provocando ela sobre isso, a princesa Lisa está querendo investigar a história desses fantasmas. O garoto Alien também concorda porque os demônios podem saber muito bem como ressuscitar pessoas do reino dos mortos, e eles podem achar algumas pistas se essa história for verdadeira. Então, naquela noite, Alien e o seu grupo vão até a vila, encontram as pessoas trabalhando duro e se preparando para o festival de Halloween. Lisa pergunta aos moradores se por acaso eles viram um homem usando armadura de prata por aqui, mas eles nunca viram nada parecido. A princesa Lisa está decepcionada com a resposta deles. Alien diz que eles deveriam dar uma olhada no cemitério da vila também, porque ninguém falou nada sobre isso. Ao chegarem lá, eles encontram um cemitério vazio, mas Beatriz está totalmente alerta, e ao escutar as folhas voando pelas árvores, ela rapidamente se vira com sua espada. Ela estava pensando que era um inimigo, mas tudo que ela encontra é um homem com os olhos completamente brancos, e eles não suspeitam de nada, e só ficam seguindo o cara enquanto ele está guiando o grupo até a casa do chefe da vila. E quando chegam lá, eles encontram um chefe, que nega ter visto qualquer fantasma usando armadura de prata nessa área. No entanto, para que eles não tenham perdido a viagem, ele convida Lisa e os outros para dormirem aqui e aproveitar o festival amanhã. Alien aceita sua oferta, e na mesma hora o chefe da vila prepara os quartos. Depois, enquanto Lisa dorme em seu quarto, ela sonha sobre sua infância. Ela vê seu tio, que era um cavaleiro, e seu guarda-costas. Ela gostava muito dele, e ele também sentiu o mesmo por ela. De repente, o seu sono é interrompido por um barulho de tábuas no piso, e ela sai para ver o que está acontecendo. Enquanto Lisa está olhando pela janela, ela fica chocada ao ver um cavaleiro de armadura de prata, que se parece bastante com seu tio, e o cavaleiro começa a se afastar. Lisa persegue ele, acabando no cemitério, e o cavaleiro desaparece. De repente, zumbis acabam surgindo do chão. Ela grita de medo, então Alien acorda ela. Acontece que ela estava tendo apenas um pesadelo, mas a sensação de terror e solidão ainda não deixou o coração dela. Ela então se agarra no garoto Alien e pede a ele para deixá-la ficar abraçada assim por um tempinho. E a cena muda, e na noite seguinte, os moradores se vestem de fantasmas para celebrar o Halloween. Eles acendem uma gigantesca fogueira e dançam ao redor dela, enquanto Alien e as garotas estão apenas observando tudo. De repente, aquele cara de olhos brancos de ontem se aproxima deles e convida eles para participarem do festival. A princesa conta que está cansada, então ela vai descansar, mas pede a Beatriz e Alien para aproveitarem um festival no lugar dela. E o garoto está suspeitando que alguma coisa está acontecendo nessa vila, então ele usa seus olhos mágicos para examiná-los rapidamente. Ele então aceita a ordem de Lisa e corre em direção aos aldeões que estão dançando. Beatriz também seguiu ele, e assim que a princesa é deixada sozinha, uma estranha faixa de fumaça passa na frente dela, e ela de repente escuta a voz de seu tio. Ela se vira e encontra ele atrás de uma multidão de aldeões aglomerados. Ela então corre ansiosa em direção a ele. Ela continua empurrando os aldeões. Enquanto ela caminha para a escuridão, com o tempo, a princesa chega na Floresta Negra, e a fumaça misteriosa se torna ainda mais densa ao seu redor. O cavaleiro prateado aparece bem diante dela, e realmente é o seu tio. Ele diz que ir para uma floresta à noite é muito perigoso, mas a princesa simplesmente responde que não tem medo de nada porque ele está bem aqui com ela. Ela se lembra de que uma vez ele estava protegendo ela de pegar uma estrada perigosa na montanha. Sua carruagem foi atacada por monstros, então seu tio correu para fora para afastá-los. Ele tentou o seu melhor para proteger a princesa Lisa e atacou o monstro que tinha ela como alvo principal. No entanto, a criatura não morreu com seu primeiro ataque e atacou em vez disso. O cavaleiro utilizou todo o seu poder para esfaquear o monstro no coração, e os dois caíram no rio. Essa foi a última vez que a princesa viu seu tio, e como o grupo de busca nunca encontrou o corpo dele, ela acreditava que ele estava vivo em algum lugar. E agora, ela pergunta a ele por onde ele estava andando durante todo esse tempo, e o cavaleiro responde que ele estava queimando de ódio pela família real, enquanto se escondia nas sombras em busca de vingança. O cavaleiro diz a Lisa que seu pai, que é o rei, está tentando matá-la, e ela não acredita no que acabou de escutar. O tio dela está revelando que o imperador está mirando em pessoas que nasceu com dons especiais. Ele conta que essas pessoas talentosas incluem o grande herói, o general que perdeu a vida e até mesmo Lisa, que tem o poder de uma santa. O cavaleiro prateado está acreditando que o rei considera pessoas como eles os apóstolos de Deus, que são contra ele e querem destruir seu país. É por isso que ele vai matar todos eles. O cavaleiro então estende a mão em direção a Lisa, pedindo que ela se junte a ele e derrote seu pai de mente distorcida. Lisa fica chocada com suas palavras, mas ainda decide não confiar 100% nele. Ela conta que mesmo que isso tudo seja verdade, ela acredita que eles podem resolver esse problema apenas conversando
educadamente com o rei. O cavaleiro percebeu que a garota não vai cair na conversa dele, então ele revela a sua verdadeira natureza. Então começa a levitar utilizando magia negra. Ele ataca Lisa, mas então de repente o garoto Alien chega para salvar sua garota. Ele bloqueia o ataque do cavaleiro e força ele a recuar. O garoto Alien tá revelando que estava de olho em Lisa todo esse tempo, e ele sabe que o cavaleiro está sendo controlado por um demônio. Ele utiliza seus poderes mágicos e quebra o feitiço lançado no corpo do cavaleiro para libertá-lo do controle. Lisa está preocupada com seu tio, mas ele se levanta e diz a ela que suas preocupações são inúteis com ele, porque ele já está morto. Ele agradece o garoto Alien por ter libertado ele do feitiço que forçou ele a atacar sua própria sobrinha, mas conta que tudo que ele disse a Lisa sobre o rei tentando matá-la era na verdade obra de demônios. O cavaleiro então pede a Alien para cuidar de Lisa no lugar dele, e o garoto promete que vai mantê-la segura para sempre. O cavaleiro fica feliz em escutar isso, então ele faz o seu último pedido para Alien, desafiando ele para uma luta. E assim que Alien de forma educada aceita o desafio, o cavaleiro corre em sua direção para atacar primeiro. O garoto bloqueia seu primeiro ataque, então os dois homens trocam golpes enquanto exibem suas habilidades de esgrima. Quando a princesa Lisa fica observando eles, ela se lembra de como seu tio uma vez prometeu protegê-la de todos os perigos do mundo, até que um dia um homem mais forte do que ele estivesse pronto para ficar ao lado dela. Hoje é o dia em que o longo desejo do seu tio se tornou realidade. Enquanto ele está deitado no colo da princesa Lisa, após ter sido derrotado por Alien, ele diz a ela para parar de chorar. Ele diz que ela realmente era como uma filha para ele, e deseja a ela toda a felicidade na vida, enquanto ele dá o seu último suspiro antes da sua morte. E mais tarde naquela noite, enquanto o garoto Alien está vigiando a vila, em cima do muro fortificado, o chefe da vila se aproxima dele. Ele pergunta ao garoto Alien há quanto tempo ele conhece o segredo deles, e ele revela que sabia de tudo desde que bateu o olho pela primeira vez. Todos os moradores dessa vila já estão mortos, e o chefe da vila era quem controlava todos eles utilizando magia de marionete. O garoto conta que apesar de saber de tudo isso, ele não queria incomodar essa vila tranquila, e o chefe da vila não pretende viver com sua misericórdia porque ele na verdade é um demônio. Ele invoca seus zumbis para atacá-lo, mas o garoto Alien usa seu poder e quebra o controle do chefe da vila sobre os zumbis. Ele então envia um flash voador que corta o demônio chefe da vila e todos os seus zumbis em dois. Eles se desintegram, e o chefe da vila deixa para trás um núcleo mágico. E no dia seguinte, enquanto eles estão continuando sua jornada, Alien dá uma analisada no núcleo mágico e encontra os poderes do seu irmão mais novo nele. Ele acredita que seu irmão mais novo estava por trás da ressurreição do tio da princesa, assim como a morte do general. No entanto, a princesa Lisa de repente acaba recebendo uma mensagem de um soldado que diz que o general que deveria estar morto acabou voltando para a cidade, e ninguém consegue acreditar nessa notícia. Por outro lado, o irmão mais novo do protagonista, chamado Brit, está sonhando com o dia em que tudo desmoronou para ele. Foi o dia em que a sua mãe morreu, e o seu pai perdeu toda a bondade em seu coração, assim como toda a fé que ele tinha no mundo. Ele se tornou um homem amargo e rancoroso, que olhava para seus próprios filhos com desgosto e desdém. Brit era muito jovem para entender o que o seu pai estava passando. Ele era desprezado com frequência. Os empregados estavam falando que Brit só sabia brincar, apesar da perda de sua mãe. As empregadas fofoqueiras comparavam ele com Alien, que era muito mais maduro para sua idade. Brit descontou esse ódio em Alien e culpou ele por toda a humilhação que ele sofria, que era em grande parte culpa de seu pai. Ele de repente acorda suando frio e dá um soco no travesseiro de frustração com esse sonho. Em seguida, ele vai cumprimentar o seu pai, que dá risada de um jeito maníaco, enquanto está lendo uma carta. Essa carta em sua mão está queimando, enquanto declara que chegou o momento de começar a sua vingança contra o reino e contra os próprios deuses. O pai está surpreso com a reação do filho. Brit está pensando que ele é o único adequado para liderar essa família. Enquanto isso, rumores sobre o general morto retornando à vida estão começando a circular pela cidade. E também o general revivido parece ter se juntado à rebelião contra o rei. Ele está tentando convencer os cidadãos a se juntarem a ele. O capitão, chamado Edward, dos Cavaleiros Reais e seu assistente estão caminhando pela cidade, escutando as muitas fofocas e rumores. O assistente acredita que rumores eram inevitáveis de acontecer, mas eles estão se espalhando muito rápido. O capitão Edward também acredita que alguém está tentando espalhar os rumores de propósito, e seu assistente pergunta o que ele pensa sobre o general voltando à vida. Ele responde que não importa se o general é um impostor ou um fantasma, porque ele está agindo como inimigo do reino. Os cavaleiros têm a missão de derrubá-lo. Ele tem certeza de que se o general estivesse vivo, ele teria tomado a mesma decisão que eles. Os dois então acabam entrando em um beco, onde uma figura encapuzada aparece de repente na frente dos dois. Os cavaleiros se preparam para lutar, mas o homem desconhecido retira o capuz para revelar que ele é o grande bispo da igreja. O capitão Edward pergunta o que ele está fazendo aqui em um lugar tão perigoso como esse, e o bispo responde que quer falar com ele em segredo e o convida para acompanhá-lo. Edward aceita o convite, apesar do seu assistente estar muito desconfiado. Ele conta que ele não vai lutar nenhuma batalha e que essa vai ser apenas uma simples voltinha para coletar informações, e com isso ele sai com o bispo. Mas seu assistente ainda não consegue ignorar essa sensação desconfortável. O bispo então leva Edward para o campo de treinamento dos cavaleiros, e do nada ele desaparece. O capitão Edward é deixado sozinho na área de treinamento, quando de repente alguém ataca ele por trás. Ele sente a sede de sangue do inimigo a tempo, interrompe seu ataque, apenas para descobrir que é simplesmente o seu velho amigo e pai de Alien. O nome dele é Craig. Edward não entende o que está acontecendo, e eles trocam algumas opiniões, falando sobre como
como eles não mudaram nada em tantos anos. Edward comenta que não vê Craig desde o funeral de sua esposa e pergunta por que ele está aqui de repente. Craig dá risada, enquanto chama ele de tolo. Ele conta que o bispo da igreja já está sob seu controle e ataca Edward, que ainda não entendeu o que pode estar acontecendo. Ele bloqueia o ataque de Craig enquanto está exigindo uma explicação. Craig conta que não vai precisar mais desse mundo infernal repleto de dor e sofrimento. Enquanto isso, em outro local, o irmão do protagonista, chamado Brit, está viajando de carruagem para executar seus planos. No entanto, a única coisa que está em sua mente são as memórias da morte de sua mãe. Ele não conseguia entender o conceito de morte naquela época e perguntou para Allen por que sua mãe não estava mais acordando. O garoto Allen simplesmente disse a ele que todas as pessoas nesse mundo irão morrer algum dia e consolou seu irmãozinho segurando a sua mão. Naquela época, o seu relacionamento não era assim tão ruim. E Brit costumava visitá-lo quando ele não conseguia dormir à noite. Ele perguntou a Allen se ele era um fracassado, porque o seu pai chamou ele de fracassado antes. Allen tentou convencer Brit de que ele não era um perdedor e que não deveria dar atenção às pessoas que julgavam seu valor sem nem sequer dar uma chance. No entanto, ele só ficava chorando, porque não conseguia acreditar nas palavras de seu irmão sobre seu pai e fugiu de Allen. Logo, ele começou a mostrar crescimento, e seu pai reconheceu ele e começou a tratar Allen como se fosse um fracassado no lugar dele. E em vez disso, Brit ficou feliz em receber a atenção de seu pai, e também frustrado porque apesar de todo mundo chamando Allen de perdedor, Allen não deu sequer importância. Brit disse a ele que ele era indigno do nome da família, mas o garoto Allen disse a ele que se um dia ele fosse para o caminho errado, deveria pedir ajuda a ele. O irmão caçula do protagonista foi tirado de seus pensamentos de nostalgia quando uma figura misteriosa apareceu bem na frente dele. O homem misterioso informa que seus preparativos estão completos e pede a Brit para informar as coisas por conta própria. Brit responde que usou seu dom para controlar o bispo e atrair Edward para fora. O homem misterioso pensa que Edward é um inimigo complicado, porque ele pode anular qualquer ataque dentro de um raio de 1 metro, e é por isso que ele é considerado invencível no campo de batalha. Brit conta que seu pai já está cuidando de Edward, então eles não precisam se preocupar com ele, e se o pior cenário acontecer, ele está pronto para usar sua habilidade especial, para executar seu plano sem ser afetado pelas habilidades do Capitão Edward. Ele lembra ao homem misterioso que seu lado tem produzido várias falhas, e pergunta se eles vão ter sucesso dessa vez. Isso deixa o homem muito irritado, e de repente seu parceiro se teleporta para perto dele, e conta que o herói chegou na cidade. Eles desaparecem após avisar Brit de que nenhuma falha vai acontecer, e ele está determinado a não falhar com o seu irmão mais velho. Enquanto isso, o novo herói, que é a guerreira Akira e a garotinha resgatada que ela adotou, estão viajando pela cidade. Akira percebeu que tem uma figura encapuzada seguindo elas, e ela rapidamente aperta o passo. Assim que chega em uma área isolada, ela diz aos seus perseguidores para saírem do esconderijo, e 4 homens encapuzados aparecem ao seu redor e declaram que vão matá-la. Akira tá pensando que eles não são capazes de fazer isso, e os inimigos concordam. No entanto, eles ativaram um feitiço que colocaram na garotinha e em todas as pessoas da sua vila, transformando ela em uma bomba viva prestes a explodir. Enquanto Akira tenta confortar a garota, falando que vai ficar tudo bem, os homens encapuzados ativaram sua bola de fogo, e seu líder conta que assim que as bolas de fogo acertarem a garota, sua energia vital será usada como combustível, e assim ela vai explodir. Eles perguntam para Akira se ela quer morrer com a garota, ou vai abandoná-la para salvar sua vida. Akira fica em dúvida, mas de repente a garotinha empurra ela, dizendo a ela para correr. Akira se recusa a fazer isso, e abraça a garota com mais força, enquanto as bolas de fogo são atiradas em sua direção. Por outro lado, o assistente de Edward trouxe alguns cavaleiros com ele para cuidar de seu capitão, quando de repente uma das figuras encapuzadas aparecem bem diante deles. O assistente está proibindo seus cavaleiros de atacarem porque ele sabe muito bem que esse estranho misterioso é muito mais forte do que eles. No entanto, ele conta que não está aqui para machucá-los e se oferece para contar a verdade sobre o mundo. E lá no centro da cidade, o bispo da igreja e também o general Sírio, que foi revivido, aparecem de repente diante dos moradores. Eles estão sendo manipulados por Brit, que está usando sua habilidade especial de marionetes. O general Sírio primeiro pede desculpas ao povo pela confusão e pânico que as informações sobre ele estão causando. Então ele rapidamente passa sua fala e conta que vai dizer a eles toda a verdade sobre esse mundo. Agora, o bispo se apresenta e revela que os deuses estão mentindo para todo mundo. Ele conta que os presentes que eles recebem não são bênçãos divinas, confundindo as pessoas, e o general Sírio pede que todos pensem muito bem nisso. Ele lembra que a vida de todos é direcionada pelos dons que recebem, mas muitas pessoas não recebem os dons que realmente desejam ou merecem. O bispo declara que os deuses estão usando os dons para controlar os humanos como fantoches, mas tem um jeito de escapar desse controle. Ele diz a todos que se eles desistirem de seus dons, eles vão estar livres, e assim vão aproveitar a mais pura liberdade. As pessoas não estão acreditando no que estão escutando, então o general Sírio conta que tem alguém que pode responder as dúvidas deles perfeitamente. Com isso, Brit faz sua entrada e diz a todo mundo para olharem para trás. Eles encontram um monstro gigante parecido com um cachorro e ficam assustados ao vê-lo. Brit manda eles não se preocuparem, pois essa criatura foi criada especialmente por eles para ajudá-los em várias tarefas. O general Sírio conta que um único monstro como esse é igual a centenas de soldados e não tem nenhuma fraqueza. Todos acreditam nas palavras do general, mas pensam que apesar de suas habilidades, a criatura pode não substituir os dons de todos. Brit diz que a sua habilidade entra em jogo agora. Sua habilidade é chamada de marionete, e o bispo conta que pode trazer à
tona as verdadeiras habilidades ocultas de uma pessoa. E mesmo que eles desistam de seus dons, eles podem ficar muito mais fortes com a sua ajuda. Ele garante que as novas habilidades serão algo que eles consigam controlar por vontade própria, e assim levar o mundo a uma nova era de paz e tranquilidade. As pessoas começam a acreditar neles agora, mas se perguntam o que vai acontecer quando Brit morrer. Ele também já estava esperando por essa pergunta, e convocou seus companheiros encapuzados para responder. Ele declara que quando ele morrer, seus companheiros irão ajudar as pessoas que desistiram de seus dons para abraçar o seu potencial oculto. E a figura misteriosa remove seu capuz para revelar que na verdade é um demônio. E a multidão de pessoas entra em pânico ao ver tudo isso, mas Brit conta que estabeleceu com sucesso um acordo amigável com os demônios. Ele conta que foram os demônios que informaram eles sobre a verdade sobre os dons, e são eles que podem ajudá-los a se livrar disso. Ele diz a todo mundo que eles não precisam de dons para viver uma vida tranquila, e eles aplaudem, aceitando suas palavras como sendo a grande verdade. Brit, sendo aplaudido e adorado, pensa que todos agora precisam dele para sobreviver. Ele está mostrando um olhar maligno de psicopata, pois agora seus planos estão começando a realizar o que ele deseja. E é com isso, rapaziada, que a gente chega no final da parte 2. Que é a continuação, já sabe, né? Deixa sua inscrição e seu likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.